Fala pessoal, sou o Eduardo da PS3. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês o MES de uma forma como vocês nunca viram. A gente vai traçar um paralelo entre futebol e o sistema de execução de manufatura. Vamos lá? Hoje eu estou aqui com o Marcelo Carvalho, que é jogador profissional de futebol. Continua sendo profissional, né? Mas hoje com a escolinha de futebol. Obrigado por receber a gente, obrigado por ceder o espaço. Obrigado a vocês pelo convite. E hoje, então, a gente está com um desafio. A gente tem que conseguir traçar um paralelo entre a indústria de manufatura e o futebol. Só do pouquinho que a gente conversou aqui é muito parecido, então vai dar boa. Vamos ver se sai. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, primeiro para o pessoal entender como é que funciona o treino de futebol, quem que é o preparador físico, quem que é o técnico, o que cada um faz, como é que funciona essa logística? Então, cada um cuida de uma área específica, né? Então, o treinador, ele cuida da parte técnica, tática da equipe, administra o elenco. Parte física, trabalha quem está conseguindo ter um desempenho mais físico dentro de campo, parte de musculação para ficar forte, quem está com percentual de gordura abaixo, acima, então ele consegue mensurar isso daí. Fora as outras pessoas que tem por trás ali também. Legal. Vou fazer o seguinte, ao longo da nossa conversa, vou trazendo alguns termos técnicos e depois eu vou te perguntando para a gente ver como é que é isso no futebol, tá? Fechou. Primeiro, os dois termos que eu queria trazer é tempos padrão e roteiro de produção, tá? Então, vou te perguntar o seguinte, quando você chega num treino aqui na tua escolinha, você já chega com um plano daquilo que você vai fazer nesse teu treino? Como é que é isso? Exatamente, antes a gente já estipula tudo, né? Já deixa tudo preparado, planejado, quanto tempo de aquecimento, quanto tempo de parte técnica, quanto tempo de parte física, quanto tempo de coletivo, então a gente deixa tudo planejado antes de começar o treino. Legal. E aí eu imagino que você tem alguns treinos específicos, assim, sei lá, o cara que é goleiro treina uma coisa, o atacante treina outra. Exatamente, a gente sempre busca trabalhar cada um na sua individualidade, né? O goleiro tem que trabalhar a parte ali defesas, partes específicas de goleiro, a parte defensiva, os zagueiros, quem trabalha ali os volantes, a gente trabalha de forma diferente, parte do meio diferente, quem está no ataque também, então é sempre trabalhando de forma específica para cada posição. Legal. Dentro de campo. E você falou lá que o preparador físico, ele fica nessa parte mais de treinar o físico de cada um e tal. Quando ele vai fazer, por exemplo, alguns exercícios, sei lá, vou fazer um tiro daqui para lá, ele já tem alguns tempos padrão, que ele sabe, ó, daqui para lá, tanto minuto, tantos segundos é bom. Ou, sei lá, vou fazer uma corrida, tem que ser tantos minutos. Como é que é isso? Em alguns exercícios ele consegue mensurar isso daí, né? Então, alguns treinos específicos ali da parte física, ele já tem um padrão de tempo, quanto que é bom, quanto que é ruim, e aí ele já sempre está ali calculando, né, fazendo a saída, cronômetro, cronometrando e tudo para ele ter uma ideia. Legal, então você já puxou um outro gancho que eu queria falar com você, que é o que a gente chama de cronoanálise e apontamento de produção. Então, quando eu vou fazer a produção, tem esses dois conceitos que são bem importantes. Quando você está fazendo, por exemplo, essa preparação física aí, ele vai lá, ele tem que bater 1 quilômetro, por exemplo, ou ele tem que encostar no cone e tal. O momento em que você conta, então, no momento que ele sai e o momento que ele chega. Né? Então, o preparador físico, ele fica medindo isso. Exatamente. Às vezes trabalha em dois, preparador físico, o auxiliar fica de um lado, ele fica do outro, para poder medir, né? Tem alguém com cronômetro. Exatamente, ali, cronometrando e marcando. Fazendo a cronoanálise. E até para fazer um gráfico depois, né? Para mostrar para os atletas, mostrar para o treinador, porque tudo que é feito é para mostrar para o treinador, para ele falar, esse aqui não tá bem fisicamente, então não vamos pôr ele para jogar. Então, pessoal, agora a gente está aqui na PS3, eu trouxe comigo o Júlio, que conhece bastante do OpCenter X, que é a ferramenta da Siemens, que a gente vai utilizar para fazer esse paralelo entre o MES e o futebol. A gente preparou um ambiente onde a gente vai o tempo todo falar um pouquinho da fábrica e depois comparar com o futebol, né? E o Júlio que vai tocar daqui para frente, então eu deixo vocês aí com ele, tá bom? Oi pessoal, então agora a gente vai fazer um paralelo dentro do software entre o que o Marcelo comentou e o que a gente pode modelar dentro do OpCenter de forma análoga a uma fábrica, um processo produtivo. Mostrando aqui para vocês no software, então, a primeira parte de roteiro de produção.
A gente tem a tela inicial, a gente pode vir aqui em definições de processo. Aqui eu vou procurar o que a gente modelou do treino, né? A gente tem algumas opções, então tem o treino da Maria e o treino do Pedro, então conforme o Marcelo comentou. Cada jogador pode ter um treino específico, ele pode ser goleiro ou atacante, e para isso você pode ter que fazer um processo diferente. Então, por exemplo, vamos considerar que o Pedro aqui, ele é um atacante. Então ele vai ter que ter um roteiro produtivo diferente da Maria, que poderia ser uma goleira, por exemplo. Essa sequência de processos que a gente vê na tela pode ser análogo a um processo de um produto metálico, que é feito um corte de uma chapa, moldagem, soldagem, na fábrica, na prática. Aqui num treino, as coisas também têm que seguir uma sequência lógica. Então, no caso, o jogador não pode chegar e começar a correr. Ele tem que fazer um alongamento, aquecimento, para ter o melhor ganho possível com o treino que ele está fazendo. Então, aqui a gente montou essa sequência lógica e tem um tempo específico, e é assim que você faz um roteiro produtivo. Comentando um pouco mais agora sobre tempos padrão. Aqui no software você pode ver que para a condução de bola, por exemplo, existe o tempo de preparação e o tempo de processo. O tempo padrão ele é definido na etapa de engenharia do processo e ele pode mudar com o tempo. Por que alguém alteraria o tempo padrão de um processo que é conhecido, de um produto conhecido, né? Bom, aí que entra a parte de cronoanálise. Então, pensa que você tendo um software, você pode analisar o que de fato foi feito, na prática, na fábrica, o que o operador consegue produzir. E muitas vezes pode ser distante do que foi planejado inicialmente. A cronoanálise é como você analisa especificamente se o tempo de processo está condizente com o que foi realizado. No exemplo aqui da condução de bola, você pode usar a cronoanálise para perceber se de fato o jogador fica 20 minutos. Então pode ser que na prática ele demore apenas 15 minutos para concluir essa operação. Então quando você tem um software estruturado, você consegue analisar o que de fato aconteceu. E é isso que a gente vê aqui na lista técnica, que pode ser trocada depois, né, esse roteiro produtivo, para ficar mais a par da realidade da empresa. Comentando agora um pouco sobre apontamentos de produção, seria o que de fato foi feito na prática pelo jogador, ou no caso na fábrica também. Se a gente vier aqui no terminal do operador, seria a pessoa de fato apontando o que está acontecendo, e aqui então, seria a parte do apontamento. Então o jogador ele pode iniciar um processo de alongamento, por exemplo. Então aqui a gente tem a nossa instrução do que ele tem que fazer. Se ele leu a instrução, ele pode dizer que ele confirma, né? Pode colocar a medição. Então, por exemplo, se você tem uma medição corriqueira do alongamento para ver se o jogador está fazendo o exercício ao máximo, né? Você colocaria que ele se esticou o que precisava esticar em 15 centímetros. Então, isso pode ser uma coisa obrigatória ou não na parte do apontamento, ou na parte da fábrica você pode falar que o corte foi da precisão de 15 centímetros, por exemplo. Não encostou o dedo no pé, né? A mão no dedo do pé, né? Falhou. Falhou, ter que fazer de volta ou ter que procurar. Então aqui, no final, a gente vai falar foi uma quantidade de produto, por exemplo. Pronto, agora ele já passa para a próxima etapa. Pode ou não ser feito no mesmo recurso, né? Seria agora o aquecimento. Vamos lá, então o próximo tópico que eu queria abordar aqui é a questão de materiais. Você tem uma escolinha, né? Tem teus alunos, tem tua rotina, você tem que gerenciar provavelmente uma série de materiais, né? Que materiais que você tem que ter, por exemplo, para fazer um treino, enfim, dar sequência aí no teu dia a dia? A gente sempre procura ter o todo assim que utiliza para um treino, né? Mas geralmente é cone, bola, pratinho, estaca, borrachinha, todos esses treinos que a gente utiliza no dia a dia, né? Mas claro que não é todo dia que a gente usa todos os materiais, tem dias específicos que a gente usa o material para a gente também ir se adaptando ao longo dos treinamentos. Então, você fez aquele teu plano de treino lá, onde você definiu que ia fazer isso, isso, isso e aquilo. Dentro de um certo exercício, você tem que ter lá, sei lá, um elástico, a bola, alguma coisa. Tem que estar tudo lá organizado. Se não tiver, cancela e... Se não tiver, daí não consegue dar o treino. Tem que sair correndo comprar o treino. Exatamente. Bom, pessoal, vamos agora fazer o paralelo entre o que o Marcelo comentou sobre materiais de treino e o que a gente pode modelar aqui no software no contexto de uma fábrica. Se a gente vier aqui em aquisição de dados, na parte de terminal do operador, se a gente fosse apontar um processo produtivo, sendo operador, ou no caso do preparador técnico,
que vai controlar o que acontece no treino do Pedro. Então a gente tem uma ordem de produção que seria como uma ordem de treino aqui. A gente está na etapa de condução de bola. Então é importante de materiais considerar que você só pode iniciar um processo produtivo se você tem a matéria-prima ou o produto intermediário que você quer utilizar para começar o seu processo. Se você não tem o material, ele não pode ser capaz de iniciar, né? Ou então você tem que comunicar que você está usando um material alternativo. Isso também é possível aqui no software. Se a gente iniciar a operação, você só vai poder apontar a quantidade aqui, seria de um treino completo, se você tiver os cones e a bola para preparar o treino do jogador. Porque sem os cones ele não consegue fazer a condução de bola. De forma análoga na indústria, se você não tiver a matéria-prima, você tem que interromper a ordem, começar outra ordem e fazer uma requisição de material para o estoque. E o software controla isso, até porque você pode conectar ele diretamente no estoque. Então, antes mesmo de começar uma ordem de produção, você pode considerar se você tem ou não materiais para concluir a operação que você definiu para o operador. No caso aqui são 10 cones e 2 bolas para testar, e você pode apontar com uma quantidade. Outra coisa importante de materiais é comentar que o Pedro pode ter um tamanho de chuteira diferente do José ou da Maria. Então, mesmo que você tenha um material alternativo, ele só pode ser gasto na hora da produção se ele for compatível. Se o Pedro calça 43 e a Maria calça 35, mesmo que você tenha os cones e a bola, no caso você não poderia utilizar. Aqui não é necessário como material, porque presume-se que desde o começo do treino ele já estava com chuteira, a pessoa em questão. Acho que isso conclui a parte de material aqui que a gente pode ver no Op 100x. Então vamos para o próximo agora. A gente está... questão de qualidade na indústria é muito forte na indústria de manufatura, né? Muito importante isso. Eu imagino que no futebol, com certeza, né? Começar com a seguinte pergunta: quando você vai fazer um novo exercício, o técnico, o preparador físico, enfim, ele mostra aquilo lá para os jogadores? Ele tem alguma ficha, alguma coisa que ele tem os passo a passo? Como é que funciona isso? Todo exercício, todo treinamento que é proposto, ou o treinador ou o preparador físico, ele vai lá e demonstra pra gente só replicar e fazer de forma correta. Legal. Então, na indústria a gente chama de instrução de trabalho, né? Que é o passo a passo de como realizar aquela atividade. E aí, outras coisas que são importantes em qualidade é a verificação da qualidade, né? Então, como é que você faz para verificar se está fazendo bem feito, enfim? A verificação é a questão de taxa de acerto, né? Quanto mais acerto, o nível tá bom. Quanto menos, então a gente colocando pro futebol, finalização. De 10 finalização, acertou, fez 7 gols. Muito bom. Fez 5, mais ou menos. Abaixo de 5 já não está interessante. E a partir, então, dessas análises aí do que está acontecendo, né? Você toma ações específicas em cima desse jogador, por exemplo? Com certeza. A gente consegue corrigir, né? Certo. Então, você precisa melhorar mais a questão do teu quadril na hora de for finalizar a bola. Precisa melhorar mais o teu peito, né? Entrar mais com o peito em cima da bola. Então, a gente consegue fazer alguns ajustes que acaba melhorando, acaba ajudando o atleta a melhorar. Você faz uma análise daquela não conformidade, né, que é o erro, né, que aconteceu, e você faz algum plano para melhorar aquilo específico daquele jogador e aumentar a tua taxa de acerto, de finalização. Exatamente. Tudo que a gente tenta fazer é que eles melhorem, que eles aprimorem e acaba aumentando mais a taxa de acerto deles. Se pegar na indústria, então, eu tenho um certo produto que ele tem que ser fabricado e tem que ser finalizado dentro de certos padrões de qualidade, né? Então tem que ter mais que 7 acertos, por exemplo. Exatamente. E aí eu vou medir isso, se o que ficar abaixo, então tudo que ficar abaixo eu vou ter uma análise daquilo lá, por que aconteceu aquela não conformidade, vou fazer um plano em cima, um plano de correção, né? É a mesma ideia do futebol. A gente tudo é analisado. Cara, desde um goleiro tá pulando errado, tá defendendo errado, tá rebatendo demais a bola. Então tudo é corrigido, assim. Legal. Então, da mesma forma como um treinador de futebol precisa analisar, em termos de qualidade, o que está ocorrendo na execução de um treino ou de um jogo, no ambiente produtivo você também precisa analisar o que de fato aconteceu. Para isso que serve o módulo de qualidade, eu vou apresentar agora na modelagem Top Center X. Vamos falar da parte de qualidade, tocando nos assuntos de instrução de trabalho, não conformidade produtiva, análise de causa raiz e ações corretivas a serem tomadas. Então,
Vamos ver a modelagem, também pelo lado do operador, que vai executar uma operação. Então, vai pegar o nosso Pedro, novamente na parte de alongamento. Iniciando a operação, o operador é apresentado como uma instrução de trabalho. Então, se você pensar numa linha de montagem, ele precisa, por exemplo, apertar um parafuso, depois colar uma peça. Essa instrução de trabalho é o que pode indicar o operador na hora da execução o que ele precisa fazer. A próxima parte seria a medição e depois coletar a transferência do material. Em termos de qualidade, essa medição é o que pode impactar, por exemplo, uma ação corretiva. Então vamos imaginar que você teve uma não conformidade no caso de materiais. Então o material que chegou para produzir não estava bom bastante para ser cortado ou ele já chegou quebrado. Você pode colocar um comentário, sei que eu estou abrindo uma não conformidade. Eu vou falar que a LFT vende material, sobre o HB no caso. Então, por exemplo, se fosse um erro de chapa, você já pode ter erros conhecidos de matéria-prima. Então, por exemplo, você sabe que a forma de estocar uma chapa ela pode quebrar e na hora de produzir a próxima etapa, ou no transporte da matéria-prima, o operador não consegue executar. Então você coloca uma conformidade e pode colocar uma ação corretiva. A ação corretiva você pode definir para um time, por exemplo. Aqui estaria para esse time, você pode definir uma pessoa específica que você quer que faça a ação corretiva, que você definiu para a não conformidade que você está criando, e para quando isso precisa ser entregue. Aqui foi um exemplo. Aqui a gente tem o nosso exemplo pronto da não conformidade e vamos construir ela. Isso é importante para a rastreabilidade. Então, como você está vendo o que de fato foi executado, você pode colocar um tipo de não conformidade que não seja impeditiva. Se a peça estiver quebrada, ele consegue colar de volta, por exemplo. Mas existem não conformidades que são impeditivas. No caso, veio uma peça com um controle de qualidade muito ruim, quebradiça a peça. Não tem como continuar a operação, porque o produto final vai ser recusado na etapa final de inspeção. Então você cria uma não conformidade e pode bloquear a ordem, por exemplo. Tendo definido dentro do MES um processo de rastreabilidade, de criações de não conformidades ou ações corretivas que foram performadas, você pode fazer uma análise mais profunda de causa raiz. Então pode significar que você vai ter que trocar o seu processo, adicionar mais um operador, ou trocar a forma como o processo é executado, para evitar falhas futuras. E aí, eu imagino que isso tudo gera um monte de estatística, né? A indústria de futebol é uma indústria gigantesca, né? E sempre que você está vendo um jogo, aparece um monte de estatística na tela ali. Como é que funciona essa questão de gerar estatística de um jogo? Cara, isso daí é uma das partes muito importantes ali, a parte de fora, né? O extra-campo, que é a questão gráfica, questão de taxa de acerto, aonde que tá errando. Então eles conseguem mensurar tudo. É uma equipe que fica medindo? É uma equipe só, que é o scout que a gente chama, né? Tá. Ele tá ali medindo a questão de taxa de acerto, parte técnica, parte tática, muito vídeo, ver o jogo várias e várias vezes para ver onde que tá errando, o que dá para melhorar. Então fez um jogo, aquele jogo gera um monte de estatística. E aí é passado para o treinador. Em gráfico e tal. Exato, bastante coisa é transformada em gráfico, e o que não é transformado em gráfico, eles passam para o treinador. E em cima disso, o treinador vai planejar o treinamento da semana, o que dá para ser feito para melhorar e mudar. É como se o jogo fosse a execução da tua fábrica, né? Tua fábrica está produzindo os produtos, eles geram um monte de dado, e o teu MES gera um monte de estatística e gráfico e tal, para que o gestor tome uma decisão em cima daquilo e fale, não, a gente está errando muito pós de bola. Exatamente. Uma coisa, estamos errando muito aqui na produção. É isso mesmo. Toma alguma coisa, uma ação em cima disso aí. Exatamente. Então, assim, gente, da mesma forma como a gente tem os scouts lá, o pessoal fazendo as medições do campo de futebol, para saber quanto tempo de posse de bola, quantos chutes a gol tiveram acerto, enfim, várias estatísticas que todo mundo já deve ter visto aí, e depois mostram isso aí na tela de forma bonita, tal, para todo mundo entender. O MES também vai estar coletando várias informações, como o Júlio mostrou, e aí depois a gente consegue, em cima dessas várias informações, gerar dashboards e visualizações para a tomada de decisão gerencial, conseguir ver o todo com base nesse monte de dados que foi gerado.
Então, o Júlio vai mostrar aqui para vocês um exemplo dos vários possíveis dashboards que podem ter, né? O exemplo que a gente trouxe aqui é de um CEP, do controle estatístico de processo, para que vocês conheçam um pouquinho das capacidades aí que a gente tem no MES. Bom, pessoal, como o Eduardo comentou, a gente pode ver um gráfico de CEP ou outros gráficos que a gente pode produzir especificamente para o seu processo produtivo. Aqui você vê todos os dados de forma agregada. Você pode ver na linha do tempo, pode ver dados específicos de ordem de produção ou de um produto específico, e você consegue configurar gráficos. Então, aqui gráficos de probabilidade, você consegue testar se o seu processo está sob controle ou não. Dashboards personalizados e formas de visualização são importantes para você poder tomar decisões estratégicas na sua fábrica. Então, você decidir se você vai ter que alterar o seu processo produtivo para deixar ele sob controle estatístico. Seria muito importante para evitar problemas de qualidade do produto final e gastar matéria-prima de forma desnecessária ou evitar retrabalho também. Bom, então é isso, gente. Queria agradecer você, Marcelo, pela presença, por ter cedido espaço, né, compartilhado um pouquinho do teu conhecimento. Eu espero que tenha ficado claro para você que está assistindo a gente. A gente tentou trazer um esporte que é tão queridinho do brasileiro para facilitar esse entendimento da indústria de manufatura com o software MES. Ao longo do vídeo a gente foi colocando alguns paralelos com o software, né? Mas é isso aí. Então, agradeço o Marcelo novamente e agradeço você que está nos assistindo também.